Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza. Rogério Scarione chegando novamente para agora sim destrinchar e falar em detalhes a vitória do Coritiba com o pé direito no Campeonato Paranaense. Bom, TT, uma boa vitória do Coritiba na estreia do campeonato estadual na noite de ontem, no Couto Pereira, diante da equipe do PSTC. Coxa que fez uma partida que, ao meu ver, foi bastante sólida, né? Um Coritiba que mostrou principalmente poder de reação, já que no ano passado o Coritiba não conseguiu nenhuma virada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Essa temporada, no primeiro jogo, conseguiu, né, buscar o resultado, conseguiu reverter uma situação adversa. E o Guto Ferreira falou bastante em relação a isso, né, depois do jogo. Na entrevista coletiva do treinador, ele acabou falando sobre isso, falando que o time teve muito pouco tempo para trabalhar, né? Ali ele falou que de trabalho mesmo foram apenas 12 dias e que isso para uma pré-temporada realmente é um tempo muito curto, que fica muito difícil você conseguir fazer futebol nesse espaço, nesse intervalo de tempo. E realmente, né, você viu que o Coritiba ele sofreu muito com algumas questões. O próprio Guto Ferreira, ele acabou falando que algumas coisas ainda precisam melhorar e muito no time do Coritiba, né? Principalmente ali a parte física, né? Porque o Coritiba teve jogadores que saíram de campo exaustos, como o Natanael. O Natanael fez uma grande partida. O Natanael ontem, ele correu bastante, né? E ele acabou saindo completamente desgastado de campo. Da mesma forma, o Figueiredo que chegou no Coritiba, se o Coritiba teve 12 dias de preparação, o Figueiredo teve apenas 10. Então, realmente, você não consegue colocar os jogadores num bom nível em apenas 10 dias de preparação. E essa foi uma reclamação. O Guto Ferreira, inclusive, falou que ele enxerga que esse intervalo, esse calendário mal planejado, palavras do próprio Guto Ferreira, acabam prejudicando o espetáculo, acabam prejudicando o produto, e que no Brasil precisa ser repensado. Se você quer ter o espetáculo ou você quer ter datas. Só que o Coritiba conseguiu mostrar um futebol ainda assim que agradou a torcida. O time do Coritiba ontem saiu aplaudido, né? E o Guto Ferreira, após a partida, ele destacou a superação dos atletas do Coritiba, mesmo com essas situações adversas. Vamos ouvir o técnico do Coxa. Que a gente vai nos estruturando, ela vai crescendo, os resultados vão acontecendo, ela vai crescendo. O importante foi a gente não nos entregar às nossas limitações para a partida. E nós tínhamos muitas limitações, né? Que eu já expliquei aqui de várias maneiras. Só que eles se superaram. Eles correram, depois nós vamos puxar os dados ali, eles correram acima do que a gente mais ou menos imaginava. Que é normal. Até que a equipe encontre o seu padrão ideal, nós vamos ter corrido errado, muito. E quando você corre errado, você corre mais. Quando você corre mais, você desgasta mais, né? E o que supera tudo isso, é isso que você falou, mental. Eu acho que nós tivemos um grande avanço, um grande ganho em poder virar. Isso mostra a força de quanto eles estão focados e querendo. Porque não basta só ser forte, precisa agir como forte, e eles agiram como forte. Tá aí palavras do técnico Guto Ferreira, que destacou não só a superação, mas sim a postura do Coritiba, né? Que realmente se dedicou muito dentro de campo para buscar a virada ontem. E o Guto Ferreira também destacou uma outra coisa, que foram os meninos, né? Os garotos. Ontem, TT, das 5 substituições feitas pelo Guto Ferreira, 3 deles disputaram a Copinha do ano passado. 3 deles eram jogadores formados
aqui nas categorias de base do Coritiba. O Guto Ferreira, que ele mesmo no discurso da sua chegada, falava que queria dar oportunidade para garotos, inclusive nós falamos, né, que na entrevista do Júnior Chávari, ele acabou até brincando, né, que qualidade não tem idade. E isso é uma coisa que o Guto Ferreira fala com bastante frequência. E ontem, né, dos 3 garotos, teve um que saiu de campo com um sentimento especial, né, com uma felicidade extra, que foi o garoto Ebert, que acabou fazendo a sua segunda partida como profissional, mas a primeira dela diante da torcida do Coritiba, e fez o seu primeiro gol como jogador profissional. Ele também falou no final da partida bastante emocionado. Primeiramente quero agradecer a Deus, né? Porque passei por uns momentos difíceis ano passado, de lesão, né? Mas graças a Deus pude recuperar. E hoje fiz na verdade estreiei ano passado, né? Hoje minha estreia com a torcida. Agradecer eles também por essa festa maravilhosa que eles fazem sempre. E é uma gratidão imensa a Deus, entendeu? Gratidão imensa, pode até palavras para falar sobre esse momento muito especial na minha vida, que eu vou guardar o resto da minha vida, minha carreira. E é só agradecer por tudo, a Deus por tudo. Estou muito feliz mesmo. Muita estrela, né? Graças a Deus, tem muita estrela, muito trabalho, fruto de muito trabalho, entendeu? Tanto que eu vim trabalhando só Deus e minha família, meus amigos sabem o que eu passei. E é só desfrutar e trabalhar ainda mais para cada dia mais evoluir. Tá aí o garoto Ebert, que não conseguiu esconder a sua felicidade após marcar o seu primeiro gol como jogador profissional. O Ebert, que foi uma das figuras desse jogo, um dos grandes personagens da partida de ontem. Eu queria destacar, trazer um nome para o nosso debate aqui, de um jogador que me chamou muito a atenção ontem e que foi um cara que chegou no ano passado para o Curitiba e foi comemorado pela torcida, que foi o Jamerson. Ele fez um grande jogo ontem, me chamou muito a atenção. Como vocês já destacaram, alguns jogadores, Natanael, o Figueiredo mesmo, que estreou bem. Eu gostaria de destacar também o Jamerson, porque no ano passado ele enfrentou dificuldades, ele foi para o banco de reservas e foi um jogador muito comemorado pela torcida quando foi contratado, e ontem ele ganhou todos os duelos, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, apareceu muito bem no ataque, eu achei ele uma partida espetacular. Ele teve 2 chances, inclusive, né, de vazar na área, fazia tempo, né, que ele Posso mandar um abraço? Claro. Tem uma pessoa nos assistindo e acabou de mandar uma mensagem. O Ebert, atacante do Coxa, tá nos assistindo, acabou de se escutar e mandou uma mensagem que tá na audiência. Boa, beijo, Ebert. Vem aqui Abraço, nos conhecer. Ele... antes de falar do Ebert, só a situação do Jamerson, ano passado realmente, né, ele ficou muito preso na parte defensiva. E o próprio Natanael ano passado estava dessa mesma maneira. E ontem os dois soltaram muito, né? O Jamerson quase fez um gol no começo do jogo, num passe sensacional do Figueiredo. Ele estava até impedido. Passe de cavadinha, né, que ele dá. Não, o passe por dentro, que ele vira o pé. Que ele quebra o pé e quebra a linha do PSTC. Então o Jamerson sai, o Natanael até chega bem perto da área, bem perto do gol, pedindo a bola. Eu achei que o Jamerson tentou fazer o cruzamento, mas ele acabou batendo fraco e o goleiro pegou. E depois a do Fabrício Daniel, né, que encontra o Jamerson no segundo tempo já, que ele acaba fazendo o remate, estava impedido também, mas esse foi marcado de fato. Gostei muito do Jamerson, gostei bastante do Natanael, que fez um ótimo jogo ontem, deu 2 assistências, né? Na estatística não vai contar provavelmente assistência para ele no primeiro gol, né? Porque o Edu toca na bola, mas o Edu fura, né? A bola bate meio que no calcanhar do Edu. Aí que entra a questão do Ebert, que eu quero falar agora. Impressionante a diferença de rotação dos 2 jogadores. Muito. O Edu estava em uma baixíssima rotação, pouquíssima intensidade, e o Ebert entrou para mostrar que ele quer jogar. E a gente percebe essas questões como o Ebert, ele entra procurando o jogo, né? Sim. Ele entra se movimentando, ele quer a bola, ele dá opções, e o Edu a gente percebeu ele um pouco mais cômodo ali, né? E ele vamos se dizer movimentou tanto que no final do jogo ele até chegou a cair pela esquerda, ajudando a marcação, porque daí o Giovanni Meurer vem um pouco mais para dentro e o Fabrício Daniel encaixa como centroavante. Então teve uma mudança de postura do Coxa também no geral. E o Ebert aparece praticamente como um ponta esquerda, né? Até teve alguém no chat que mandou aqui, o gol do Ebert lembrou o gol do Manga, né? Porque o Manga é esse cara que geralmente arrasta pra frente e solta uma pancada, né? Então foi um baita gol, né? Parabéns pro Ebert, que conseguiu estrear diante da torcida, não sentiu o peso, e é importante que ele vai conseguindo criar esse lastro profissional já marcando um gol. Isso é muito importante pro menino. O Diego Lopes pergunta aqui, por que o Andrei não é titular nesse time com um terceiro treinador diferente?
Aí que tá o grande ponto, gente. Precisa pensar tanto? Por que, Eu acho que o Andrei a culpa não joga? Não tá no treinador. Não São tá no 3 treinador. treinadores e um jogador. A culpa é dos 3 e não é do... Esse é o grande ponto. O Andrei não é titular porque ele não faz por merecer ser titular. E aí que tá, ainda entra esse ano a questão dessa negociação toda, né? A gente não sabe se vai, se ele fica. Ele falou no Media Day que ele quer ficar, só que ele precisa dar um pouquinho mais dos treinamentos. Ele precisa... É isso, né? Tem coisas que acontecem nos treinamentos que o torcedor tem que entender que o treinador e toda a comissão técnica estão lá vendo no dia a dia os jogadores que estão performando ou não. E lógico que eles querem o melhor pro Curitiba, pro seu clube. Então se o Andrei não tá jogando novamente, tem um porquê, né? Não é porque os caras vieram aqui e falaram, não gosto desse cara aqui. Pelo não contrário. Vai jogar. Pelo contrário. Todo mundo gosta muito do Andrei, o Andrei é gente boa demais. Quando chega, o treinador geralmente elogia muito o Andrei, fala que conta com ele. O próprio Antônio Oliveira enxergava o Andrei como titular. Sim. É assim que ele tivesse em condições, o Andrei era titular no time ideal do Antônio Oliveira. O Zago, quando chega no Coritiba, elogia o Andrei e fala, não, nós temos um grande reforço. O Guto Ferreira, ele lamentou muito na sua primeira passagem não poder contar com o Andrei. Agora no retorno ele tem o Andrei. Então assim, realmente, eu acho que todo aquele discurso do Andrei de ter vontade de permanecer no Coritiba, de que quer ficar no Coritiba, se ele demonstrar isso nos treinamentos, ele é titular absoluto dessa equipe. E aí eu vou entrar num ponto que o Guto citou ontem. No dia a dia, não adianta só falar. Precisa de ação. Ele falou, falar todo mundo sabe falar, todo mundo consegue falar. Só que precisa mostrar. E o Guto deixou isso bem claro na primeira resposta dele na coletiva ontem. E só pra gente... Mais um assunto que o Guto citou, que o Rogério falou aqui. Teve até uma mensagem, deixa eu achar aqui, ó. Sobre essa situação do calendário, né? Que... Aqui, ó, boa tarde, o Henrique Weber, ou Weber, não sei exatamente. Boa tarde. Entendo a parte física e entrosamento é uma pré-temporada curta, mas técnico falar de calendário é dureza. Por acaso são as diretorias junto à CBF que definem as datas? Não. Quem define data é federação e confederação. Então é CBF e Federação Paranaense. Só que isso já é instituído, né? Só que daí a definição da Federação Paranaense de quantas datas terão no campeonato estadual. A Federação Paranaense opta pelo maior número de datas possíveis, 17, né? 11 jogos na primeira fase, 11 datas na primeira fase e 6 até a final do campeonato. Então, por isso que não é ruim, muitas vezes, times, por exemplo, o Coritiba de 2021, que cai em nono no Paranaense, claro, um vexame, mas que teve um tempo para treinar e entrou na Série B voando. Tanto que começa muito bem aquela Série B e lidera a Série B por praticamente boa parte do tempo. E o Morínigo destacou muito naquele momento que o tempo que ele teve de treinamento, sem ter que se preocupar com o estadual, foi muito importante. Então não é a diretoria, não é o clube que aceita a data. O clube simplesmente recebe. Ó, teu jogo tá aqui, ó, marcado para o dia 18 de janeiro. Parabéns, você vai começar a jogar dia 18 de janeiro. E daí, obrigatoriamente, tem que se cumprir as férias do jogador. 1 mês. E o Guto destacou, inclusive, ontem, algo que eu particularmente não sabia. Os jogadores receberam uma cartilha para treinar durante as férias. Isso é normal. E de que forma se alimentar, né? Isso é costumeiro, né? Claro que vai ter o dia do Natal, o dia do Ano Novo, que o cara vai dar uma exagerada, e isso é normal. Mas sempre o nutricionista, junto com o departamento de preparação física, dá uma cartilha para os jogadores, né? Com alimentação, com treinamentos, né? Alguns jogadores contratam naturalmente um personal, algo assim, né? Claro, geralmente fica ali entre o dia 5, 6, 7 de dezembro até lá pelo dia 20, 21 treinando, para daí ter aquela semaninha de folga de fato, para daí voltar pelo dia 3, 4. Participação do Sinuê Amaral, calma, jogamos com o PSTC, segura essa empolgação aí, galera. Temos que melhorar muito para voltar à Série A, na opinião do Sinuê. O Cristiano Mion dizendo que os laterais jogaram bem, muita gente participando por aqui, o Wagner Lesse. Claro que o Edu vai ser o salvador. Desde o ano passado, o cara nunca fez nada, só treinou. Enfim, e ontem, até no Couto Pereira, eu escutei muita gente falando que vocês acharam o Robson pesado? Pesadão, lento? Achei o Robson muito mal ontem.
Não é porque ele fez um gol e deu uma assistência. Eu falei sobre isso no pós-jogo. Falei, eu não voto por Cartola, até usei essa expressão. Não voto porque ele deu uma assistência e um gol. Não votaria nele como craque porque ele foi muito mal. Ele errou tudo que ele tentou. Claro que ele tem um poder decisivo gigantesco. E isso não é de hoje. Ele já mostrou esse poder decisivo várias vezes. Mas ontem ele errou muito domínio.